E aí pessoal, tudo bem? Hoje estou fazendo mais um vídeo aqui no canal e aqui iremos ver a história completa de Edward. Um vídeo aqui que eu quis muito fazer, só que o problema teve dois na real. É que primeiro que eu tô fazendo sozinho, que é meio triste, e o outro é que os outros membros eles não sabiam muito bem o que era Edward. Os outros membros não sabiam direito o que era Edward. Foi mal, ficou meio confuso, que eu meio que me embaralhei aqui. Mas Edward é algo que eu gosto bastante e eu quero muito ver esse vídeo pra ver o que ele tem a dizer sobre o que é essa animação barra franquia. Porque não é franquia, né? Porque foi mais só da animação e é algo indie. Então, vamos dar play logo. Edward é uma série que nasceu em meados de 2003 e continua ganhando episódios até hoje. E várias pessoas na internet conheceram essa obra tanto pela Newgrounds quanto pelo YouTube e se apaixonaram por ela. Nesse vídeo eu vou falar tudo sobre Edward, um resumo completo da história do desenho e de seus criadores, falando também das diferentes eras que a animação teve. Eu não vou falar de todos os vídeos do canal do Edward, mas vou falar das animações mais importantes. É, também que falar de todos os vídeos, pelo amor de Deus, né? Vai dar um trabalho do caramba. E olha, já estamos vendo aqui, né? 16 anos atrás, 13 anos atrás, nossa, muito tempo. Ai, esse vídeo é muito bom. Era retrô. Quando se fala em Edward, as pessoas normalmente vão imaginar cenas como essa, de alguns amigos se juntando em aventuras e enfrentando algum desafio juntos, com um traço bem fácil de reconhecer, mas não foi com esse estilo que a série começou. Na verdade, o que poderíamos chamar de primeiro episódio, entre muitas aspas, não está no canal do Edward no YouTube, mas sim na Newgrounds. Um vídeo chamado apenas Ed, postado em 6 de junho de 2003. E sim, eu sei, isso é mais velho do que todo mundo que tá vendo esse vídeo, é mais velho do que eu também. Nesse vídeo, Ed se apresenta como um boneco palito e é uma animação curta, só 3 minutos, em que o Ed vai pra escola e fala com alguns amigos dele. Em certo momento da animação, ele dorme em pé e sonha em explodir a escola, e isso não é à toa. Ed não é apenas um personagem fictício, mas uma representação do próprio criador, Edward Gold. E ele estudou junto com Matt Hargreaves, que viria a se tornar outro personagem muito recorrente nas histórias, o Matt. Os dois se conheceram na escola em um evento esportivo e no ano seguinte estudaram na mesma classe, e como os dois gostavam de desenhar, se tornaram amigos. E o motivo para ele imaginar a escola explodindo é porque os dois sofriam bullying. Na animação Ed Again, de 2004, o traço já fica mais próximo do que conhecemos hoje, e é uma animação que retrata o cotidiano do Ed, mas agora temos o gatinho dele, o Ringo. No mesmo ano, Ed postou a animação Ed vs Tom, sendo a primeira aparição de mais um personagem recorrente, o Tom. Tom é baseado em um amigo que Ed conheceu online, chamado Thomas Ridgewell, mas você provavelmente conhece ele como Tom Ska, o criador de ASDF Movie, ou ASDF Movie, se você é gringo. Thomas conheceu Ed através de um site chamado Stick Suicide, e inicialmente ele enaltecia muito os trabalhos do Ed, e mandava animações pra ele, perguntando se estavam boas e como poderia melhorar. Foi assim que eles se tornaram amigos. Aí no começo o Tom tinha uma monocelha, isso vai ser representado nas animações. E aí a gente chega no que é considerado o primeiro episódio de Edward nos moldes que conhecemos hoje, o especial de Natal de 2004. Nessa animação, mais um personagem é introduzido, o Tord, que também é baseado em uma pessoa real e que o Ed conheceu online, assim como Tom. Tord Larson é norueguês e rapidamente entrou pro grupo de amigos do Ed, por mais que ele não gostasse tanto do Thomas. E bom, conhecendo esses 4 amigos, você já sabe quem são os 4 personagens principais de Edward. No especial de Natal, o Papai Noel se machuca e eles entregam presentes no lugar dele. Essa animação já tem dublagem e mostra que os 4 moram juntos na mesma casa, algo que vai seguir pelos próximos episódios da Era Retrô. E beleza, a partir daqui eu não vou falar de cada episódio individualmente, até porque a lista é meio longa. Eu vou focar só nos episódios que tem alguma história e que podem ser importantes pra Edward. Por exemplo, tem um episódio chamado The Do That Next Door, em que o Ed e o Matt disputam pra conquistar a nova vizinha deles, mas acaba que a vizinha é lésbica, então nenhum dos dois consegue. É uma historinha simples e engraçada, até que é importante pra lore, entre aspas, já que elas aparecem em outros episódios, mas apesar disso não tem um impacto profundo, então eu só vou falar dos episódios que tem algum impacto e também eu vou falar em ordem cronológica pra facilitar. Bom, ainda dentro da Era Retrô foi lançado Zombie Attack. Os 4 estão em um carro e acabam caindo num cemitério. Nossa, é muito bom. Uma coisa que eu tenho uma teoria muito louca sobre isso aí, que o Ed Gold, porque esses aí foram roteirizados e
ser animados pelo Ed Gold, pelo que eu sei, tá? Pelo que eu sei, sim, é assim, tá? Então, uma teoria que eu tenho é que o Ed Gold, ele tinha muito uma coisa que ele gostava, que era Apocalipse Zumbi. Não é possível que ele não gostava de Apocalipse Zumbi, porque tem várias animações da era clássica que tem Apocalipse Zumbi. Não é possível que ele não gostava disso. É sério, se, sei lá, ele já falou alguma vez que ele não gosta de Apocalipse Zumbi, pelo menos o conceito, é sério, ele tá mentindo que não é possível, porque ele fez várias animações com isso, não é possível. Vamos continuar, foi mal. Ligado a uma cidade infestada por zumbis. O Matt acaba tendo seu braço arrancado por um zumbi e os outros 3 amigos correm, deixando o Matt para trás. Eles percebem a quantidade enorme de zumbis ali e decidem que precisam se esconder em algum lugar. Após 3 horas escondidos, eles decidem que era melhor lutar, pegando algumas armas em um mercadinho próximo e encontram o Matt como um zumbi, liderando o exército. O Tord é pego por um dos zumbis, enquanto Ed e Tom fogem com o carro, e quando eles percebem, o Tord zumbi estava dentro do carro, terminando o primeiro zombie attack. O segundo zombie attack acontece com Tord sendo enterrado em um velório, mas ele levanta de sua cova e aparece na casa do Ed, explicando que ele precisa achar um livro chamado Necronomicon para remover a maldição zumbi do corpo. Ao mesmo tempo, o Matt zumbi pede ajuda ao Tom para pegar o Necronomicon também. Os 4 vão buscar o livro em duplas separadas e Ed e Tord enfrentam uma horda de zumbis, mas Matt e Tom chegam lá primeiro, descobrindo que tem 3 livros. Um cara aleatório chega e abre um dos livros, mas a cabeça dele explode. Matt abre outro livro e ele cai dentro do livro. E quando finalmente o Ed e o Tord chegam lá, o Tord pega a última opção de livro restante, que era o Necronomicon verdadeiro. Aí ele diz algumas palavras mágicas e vai pro céu. Simples assim. Ed e Tom saem dali e voltam pra casa, abandonando o Matt, que ainda está vivo. Na real, morto-vivo. Em 2007, já com uma animação bem melhor e mais fluida, o terceiro e último Zombie Attack foi lançado, com o que parece ser um espírito cadavérico do Tord avisando o Ed que o Matt voltou e vai fazer uma legião de zumbis pela cidade, e eles precisavam impedir isso. O Ed se encontra com o Tom e eles se unem para acabar com os zumbis, mas não conseguem matar o Matt, e os dois também foram mordidos. Só que o episódio termina antes de ficar claro o que aconteceu com eles. Um detalhe interessante a comentar é que o Tom não está mais com a monocelha, ao invés disso ele tem olhos completamente pretos, o que pode ser visto como uma referência ao 2G da banda Gorillaz, nunca tinha que pensado ficou nisso. com os olhos assim por causa de um acidente de carro. E falando em acidente, antes do Thomas vir ao mundo, quando estava no útero da mãe dele, ele tinha uma irmã gêmea, que seria chamada de Amélia, e sendo gêmeos eles nasceriam juntos, mas os pais dele sofreram um acidente de carro, e o impacto do acidente fez com que a Amélia morresse no útero da mãe, então apenas o Thomas Riddle nasceu. Isso não se encaixa com a lore de Edgeworld, mas fica Ainda uma bem. curiosidade trágica sobre a história do Thomas. Bom, continuando. É bizarro isso aí, ainda bem que uma coisa não é conectada à outra, ainda bem que não é. E Jesus, mano, nossa, que tristeza. Antes de Zombie Attack 3, foi lançado o Zombie Nation em 2006, mas a gente pode considerar como se ele viesse depois. Ele começa com o Matt no metrô, mas ele não é um zumbi aqui. Ele encontra vários zumbis pelo caminho e corre deles, ficando num lugar mais seguro para ligar para casa e pedir ajuda. Ed, Tom e Tord saem nas ruas para matar zumbis e fazer a cidade ficar mais segura. E eu acho que a esse ponto, vocês já perceberam o quanto eles gostam de fazer história com zumbis. Depois de escapar dos zumbis, eles conseguem ir até o metrô e encontram que ele não o Matt, gostava. mas são encurralados por vários zumbis e precisam matar eles. Mas depois que o metrô começa a pegar fogo, não tem outra opção a não ser fugir. Também que assim, foi o Ed Gold, meio que, vamos dizer assim, que começou com esse negócio de gostar de Apocalipse Zumbi, pelo menos zumbis em si. E aí, depois os outros que acabaram roteirizando, porque não foi só o Ed Gold que roteirizou, porque a gente perdeu ele, também que a gente queria ele de volta. Infelizmente não vamos ter, mas pelo menos a gente tem vídeos que homenageiam ele, tipo esse aqui, para pensar, esse vídeo é só uma homenagem pro Ed Gold, e que realmente foi muito triste, mas que o legado de Edgeworld ainda tá aqui com a gente. Enfim, por mais que esse episódio não tenha uma continuação direta com o Zombie Attack 3, dá pra dizer que ele vem depois, sendo que zumbis ainda existem e de algum jeito a turma toda continua sendo humano e o Tord voltou. Na prática, é como se Zombie Attack fosse uma história separada, e na verdade, Edgeworld não segue exatamente uma linha contínua de acontecimentos. Mesmo. Por mais que exista uma ordem cronológica, você não precisa assistir os episódios em ordem. Você pode pegar um episódio muito recente e assistir
um episódio muito antigo logo depois e meio que não vai perder o sentido. E do meu ponto de vista, isso é um grande charme de Edgeworld. Você não tem que se importar muito com a lore, você só precisa se importar com os personagens. O próximo episódio importante é Hello Hellhole, em que os 4 estão reunidos em casa e querem assistir um filme, mas a TV simplesmente quebra, do nada. Então eles têm uma ideia de algo divertido pra fazer. Por que a gente simplesmente não vai pro inferno? Literalmente, vamos pro inferno. Então eles pesquisam no Google como ir pro inferno e clicam numa página que faz um elevador ser invocado. Imagina se Eles fosse entram assim. no elevador e vão pro inferno, e chegando lá vão pra uma área de turistas, mas deixam o Tom de fora. Então, ao invés de entrar pela mesma porta, ele entra num lugar escrito Testemunhas de Jeová, um lugar completamente branco e vazio, mas um lápis gigante flutuante aparece desenhando linhas e curvas, e faz o Tom escorregar por uma delas. Nossa, Só referência. dando uma pausa nesse episódio, na vida real o Thomas era considerado testemunha de Jeová, porque a família dele segue essa vertente, né? Mas ele não mais se considera assim, ele não comentou a respeito da religião dele, parece que ele não é um cara muito religioso. Então talvez esse lance de testemunhas de Jeová ser um lugar no inferno possa ser uma forma de crítica que ele fez. Agora sim, voltando ao episódio, Caramba. enquanto isso, o Ed, Matt e Tord estão observando como é o inferno. Eles param pra ir num restaurante de zumbis e quando o Ed pergunta onde está o Tom, ele convenientemente cai bem em cima da mesa deles. Antes de sair do inferno, eles encontram Lucifer, Nossa. que mostra o inferno pessoal de cada um deles, o maior pesadelo de cada um. Uma coisa que eu me pergunto bastante é, assim, como é que seria, tipo, o meu inferno pessoal, entendeu? Isso passa uma curiosidade. Claro que meio que a gente poderia, cada um de nós poderia imaginar como é que seria o nosso, né? Porque é só a gente pensar, nossa, o que seria a pior coisa pra mim? É só pensar assim. Aí você já poderia ter uma noção. Mas vai que você não sabe o que seria pior ainda do que você pode imaginar, entendeu? E já imaginou? No pessoal de Ed é colocar uma moeda em uma máquina de refrigerante e não vir nada. O do Matt é que existam vários Eds. O do Tom é conhecer um alien. E o do Tord é ter que ouvir a música Sunshine, Lollipops and Rainbows pro resto da vida. Nossa, não é da direção do Telenor? Sunshine, lollipops É, não and... dá Aí direito depois ao disso, eles vão embora. Por fim, terminando as animações importantes da era retrô, temos Ruined. Nesse episódio, o Ed decide cavar no quintal e descobre uma passagem para um templo antigo em ruínas. E os 4 descem até lá, mas a corda que usaram para descer se rompe. Enquanto eles exploram o local, uma múmia desperta e vai atrás deles, e eles caem em armadilhas tentando achar um baú do tesouro. Quando finalmente acham, notam que precisam de uma chave, e a múmia tinha a chave. Então eles matam ela só pra tentar abrir o baú e descobrirem que era mais uma armadilha, terminando o episódio. Era clássica, já. O melhor jeito de começar a era clássica de Edgeworld é com o episódio 25 Feet Under the Siege. E ele é um episódio como outros, não tenta dar um impacto profundo na história, é algo que você pode assistir sem contexto, e se resume em Ed, Matt e Tom indo para Atlantis para recuperar chaves que o Matt acabou perdendo na privada. Apesar de ser um episódio divertido e mostrar que existe uma civilização submarina em Edgeworld, o mais importante dele é o começo. O Tord vai embora da casa, indo embora da série como um todo também. O Tord fez isso porque queria focar em sua carreira pessoal e não queria ser conhecido apenas como um personagem de Edgeworld. Então a partir daqui a gente continua sem o Tord. Outra Aqui uma coisa que eu lembro que eu já vi vários vídeos de Edgeworld falava que assim, que a galera comparava o personagem Tord com ele da vida real, aí pensava que ele da série era como ele na vida real, e que falavam isso. Aí eu lembro que também tem um vídeo dele explicando, eu não sei se esse vídeo é Lost Media, mas esse vídeo existe dele explicando o motivo disso. mini saga importante para a história da Era Clássica são os 3 episódios do Santa Claus. No primeiro, Nossa. o Tord ainda fazia Santa parte de Claus, Edgeworld Santa e Claus. Ed, junto com seus amigos, precisavam Faz sentido, impedir né, que o que Natal fosse estragado pelo Santa Claus, que é um zumbi do antigo Papai Noel, que quer arruinar o Natal, já que ele não é mais o Papai Noel, ele foi substituído. Até o nome dele é uma espécie de trocadilho. Como vocês devem saber, Papai Noel em inglês é Santa Claus. Sim. E esse Papai Noel zumbi é o Santa Claus. O nome dele começa com Z, porque ele é um zumbi, e Claus significa garras. Enfim, o final do primeiro episódio se dá com o Noel verdadeiro aparecendo e nocauteando o Santa. Já eu no nunca tinha segundo percebido esse episódio, detalhe. o Santa Claus volta e sequestra o Papai Noel, e ele tenta dar aos protagonistas os presentes Caraca, que eles trilogia mais muito queriam, mas eles não aceitam e derrotam o Santa Claus, libertando o verdadeiro Papai Noel. Por fim, em Santa Claus 3, o Tom quer destruir o Natal, já que ele nunca gostou de comemorar essa festa, mas ele encontra o Santa Claus, que
retornou para tentar acabar com mais um Natal. De começo, parece que o Xanta quer se unir ao Tom, já que eles têm o mesmo objetivo, mas o Tom expulsa o Xanta do próprio trenó e começa a querer destruir o Natal sozinho. Pior que esse episódio é muito bom. Esse episódio é lendário. Tipo, tem até musical. Ele vira do nada musical. É muito engraçado. Esse aí é um dos melhores. Cada um é muito bom, né? O primeiro porque tem o Tord. O 2 é porque tem uma boa comédia, sabe? Ainda tão bem é feito pelo Ed Gold. E o 3 é mais por causa que a música você fica, mano... O que foi isso aqui, mano? Você ri. Pois é, o Xanta não é o maior vilão do Natal, é o Tom. Então o Xanta acaba se aliando ao Ed, ao Matt e ao Papai Noel pra parar o Tom. No final eles conseguem, porque o Xanta encomendou um robô gigante que usaram pra explodir o Tom. Mas isso só depois do Tom cantar uma música sobre destruir o Natal, que inclusive é muito boa. Então a saga do Santa Claus termina, com o Tom todo machucado em casa e o Santa Claus decidindo que vai voltar a ser apenas um morto debaixo da terra. Movie Makers também é um episódio que teve bastante destaque e esforço, e é sobre o Tom comprando uma câmera e querendo gravar um filme. Eles de fato gravam um filme chamado Space Cats, mas pelo visto ele foi tão ruim que causou o fim do mundo. Um ano depois foi lançado o episódio What the Future, que é o episódio favorito do próprio Ed Gold. Nesse episódio, o Ed do futuro volta pro passado, dizendo que Coca-Cola é ilegal no futuro, porque ela vicia as pessoas. E por isso ele vai matar o Ed do passado, pois ele tem culpa do Ed do futuro ser viciado. Acaba que ele não consegue matar ninguém. Não, na real ele mata muita gente, mas não quem ele queria. Mas as alterações dele na linha do tempo fazem com que o Tom e o Matt do futuro apareçam no passado para tentar parar o Ed. Todo mundo entra num conflito e o controle de viagem do tempo termina nas mãos do Matt do passado, que sem querer reescreve a história da humanidade, fazendo o mundo todo pensar que ele é o inventor e fundador de tudo, sendo a pessoa mais importante da Terra. E para encerrar a era clássica, eu quero falar sobre Hammer e Fail, uma animação dividida em 2 vídeos. Os 3 amigos decidem que eles querem construir um novo andar para casa, e os vizinhos duvidam deles, especialmente o Eduardo. O pior que esse aí é o episódio que dá origem, né? É, meio que dá a entender isso, né, já pelo vídeo, mas é bem louco isso. O Eduardo foi até meme depois de um tempo, por causa do Friday Night Funk. Foi muito bom. Eduardo! Os vizinhos são muito parecidos com o Ed e os amigos dele, mas é como se eles fossem mais velhos e gostassem de coisas opostas. Por exemplo, se um gosta de Coca, o outro gosta de Coca Diet. Você achou que eu ia falar Pepsi? Não, é Coca Diet. Inclusive a Coca Diet morreu, né? Agora só tem Coca Zero. Enfim, eu me perdi um pouco. Eles fazem o segundo andar e fica horrível. Então os vizinhos zoam eles e eles decidem simplesmente pedir por um segundo andar. E em 5 segundos um helicóptero chega e dropa o segundo andar na casa deles. Acontece que esse sótão que eles acabaram de comprar estava assombrado por um fantasma que possui o corpo do Matt e até faz ele arrumar o quarto à noite. Os 3 saem da casa e o fantasma libera o Matt, ficando sozinho dentro da casa. Eles buscam ajuda para lidar com isso, mas os vizinhos não fazem muito por eles e eles também não tinham assinado nenhum seguro contra fantasmas quando compraram o segundo andar. Então só tinha uma única solução: entrar lá e enfrentar o fantasma cara a cara, bagunçando o quarto do Matt até que o fantasma aparecesse. Isso funciona, ele fica incomodado e aparece lá zangado e começa a querer bater em todo mundo. Mas aí ele percebe uma coisa: ele tava na casa errada. Ele pega uma lista e vê que deveria estar assombrando a casa do Eduardo e não do Edward. Então ele vai pra casa do Eduardo e Ed e os amigos dele decidem que não vão ajudar os vizinhos. Esse foi um episódio importante porque traz um estilo de comédia um pouco diferente, mais universal, eu diria. E também tem uma qualidade muito boa, não só na época que foi lançado, em meados de 2011 a 2012, mas até hoje ele é muito bom para um desenho indie. Esse episódio também toca no ponto de que até o momento o Tom quase nunca interage com o Matt. Eles não são amigos próximos de uma forma direta, só que os dois são amigos do Ed. O Ed esse que, algum tempo depois do lançamento desse episódio... Não fale sobre isso não. Não vai chegar esse momento trágico não. Já não estava mais entre nós.
Em 25 de março de 2012, Ed Gold veio a falecer por complicações em sua luta contra a leucemia, um tipo de câncer que afeta o sangue e a medula óssea, e ele já tinha essa condição desde 2006. Em 27 de março foi postado o vídeo Hip Ed Gold no próprio canal de Eddsworld, em que Thomas e Matt anunciam a morte dele. Mesmo sem a presença do Ed, o Tom e o Matt sabiam o que fazer. Eles tinham começado a fazer um episódio que seria dividido em duas partes. Então, eles terminariam o episódio e, mais ainda, continuariam Eddsworld e entrariam numa nova era, a Era Legado, pois eles sabiam que era isso que o Ed queria que eles fizessem, continuar o que ele começou. O começo da Era Legado foi o episódio dividido em duas partes que eu citei, chamado Space Face. O animador Paul Tervord ajudou a terminar as animações que o Ed começou, sendo uma figura muito importante para fazer esse episódio e alguns outros episódios posteriores serem possíveis. A história de Space Face começa com os três principais sendo abduzidos por alienígenas, e eles explicam que se distanciaram demais do planeta natal deles e precisam de combustível. O combustível em questão é a vaidade, e quanto mais vaidoso alguém é, mais a nave se alimenta. E todos os tripulantes eram bem vaidosos no começo, mas eles começaram a beber demais e hoje eles não são mais vaidosos. Por isso vieram à Terra, para achar alguém vaidoso o suficiente para dar combustível à nave e voltarem para casa. E não tem ninguém que seja mais vaidoso que o Matt. Acontece que o Matt é tão vaidoso que ele sobrecarrega a capacidade da nave, obrigando os aliens a gastarem combustível à toa só para não fazer ela explodir, e isso acabou irritando eles. Agora que eles têm combustível o suficiente, pensam em jogar fora o Ed, o Tom e o Matt, mas pelo visto os aliens não eram tão inteligentes assim, e eles acabam se jogando fora, deixando a nave nas mãos do trio principal. Eles começam a se divertir e badernar pela galáxia até voltarem para a Terra sem combustível e quase caírem. Mas o Matt usa a vaidade dele para dar um pouco de combustível na nave e impedir que ela caia, só para ele se sentir ainda mais vaidoso, sobrecarregar a nave e ela explodir. O próximo episódio é o vídeo mais visualizado do canal, ultrapassando 100 milhões de visualizações. Em FunDead, o trio vai até um parque de diversões chamado ASDF Land, que estava infestado de zumbis, porque aconteceu um apocalipse. Mas eles nem se ligaram a princípio e só queriam se divertir. É um episódio bem engraçado, com uma animação numa qualidade bem maior, e também é muito simples, não tem como resumir o episódio melhor do que isso. São só eles se divertindo num parque sem se importar com os zumbis. Ah, e tem um detalhe interessante nesse episódio, que mostra que o pai do Tom é um abacaxi, e ele foi explodido por um urso que tinha uma shotgun. Mal sabe o Tom que quem deu a arma pro urso foi o Matt. Ah, e também é meio triste pensar que o Ed não viveu bastante pra ver qual seria o vídeo mais viral do canal dele, mas feliz pensar que os amigos dele fizeram um trabalho tão bom que não só mantiveram a essência do Ed, como conseguiram superar ela e conquistar um novo público. Em Power Edge, Ed e Eduardo ganham poderes graças a uma antena movida a energia nuclear, mas o Eduardo usa os poderes para o mal e para bater no Ed, porque ele queria ser o número 1, devido a um trauma que ele tinha na infância, quando o Ed ganhou em primeiro lugar num concurso de desenho da escola e o Eduardo ficou em segundo, aí todo mundo começou a zoar ele. Ed também se lembrou disso e se desculpou com o Eduardo, então eles meio que fizeram as pazes. Mas o confronto é interrompido por um monstro, que é derrotado pelo Eduardo. No fim, os dois esgotaram os poderes e as coisas voltaram ao normal. Com um traço bem diferente do comum, só que muito bonito, animado pelo estúdio Cacti, digno de algo que passaria na TV, o episódio Salonetics mostra o trio se escondendo da chuva em um museu, onde Ed lê sobre a história de Edward Gold, um cowboy que precisa resgatar um príncipe sequestrado por um grupo de bandidos. E ele faz isso com a ajuda do xerife. E dá pra ver que os personagens dessa história são baseados nos personagens de Eddsworld. O cowboy Ed consegue resolver os problemas da cidade e derrota os bandidos, motivado após beber Coca-Cola. E encerrando a Era Legado, temos The End, partes 1 e 2, em que o Tord volta. Ed decide reviver todas as aventuras que eles tiveram sem o Tord, mas em todas, o Tord tenta sacanear o Tom de algum jeito, até que o Tom fica de saco cheio disso e sai de casa. De todo jeito, os dois nunca se gostaram. Enquanto o Tom busca uma casa nova, o Tord vai até o seu antigo quarto e revela um arsenal secreto, onde havia um robô gigante escondido no quintal. Com o robô, ele destrói a casa, machuca o Tom, mata o John. Uma coisa que eu lembro que uma galera fala que chega a ser ofensiva, porque o Tord, ele não era um vilão lá na Era Clássica. Isso, pra muitos fãs, ou não pra muitos, né, mas teve uma parte dos fãs que achou que, pensou assim, que era meio ofensivo, meio que o Tord ele voltar e do nada ele só voltar pra ser um vilão, meio que isso.
acharam isso ofensivo. Eles olharam assim, nem todos, mas teve uns que olharam assim. Eu mesmo não pensei nisso não, mas pensando até, realmente pode passar realmente essa imagem de que isso chegou a ser ofensivo, sabe? E que, poxa, descaracterizou o Todd. Teve até gente que fez algumas teorias, pensando que não, isso aí não é o verdadeiro Todd que a gente viu na série clássica, por causa de tal episódio ali, com tal coisa. Eu mesmo acredito que ainda seja assim o mesmo Todd, mas que, né, pode ter sido meio pai pra alguns, mas que esse episódio foi bem louco, foi. Que é um dos amigos do Eduardo, e tenta fugir, mas Matt e Ed impedem ele com um painel de controle que ainda estava ativo na casa destruída. E então o Tom surge dos escombros com um arpão e atira no robô, fazendo ele explodir. O Todd não morreu, mas está extremamente ferido, guardando rancor de seus antigos amigos. E com isso, a Era Legado termina. No entanto, após esses episódios, Edgeworld entraria num hiato de 4 anos. Ou seja, 4 anos sem qualquer nova postagem no canal. Então, bem, que meio que, vamos dizer assim, que esse episódio ele foi um fim de uma era, mas não totalmente o fim de uma era, mas sim um início para todo uma nova era, que poderia ser, tipo, uma história muito mais louca, muito mais séria, porque para pensar, o Todd agora, sei lá, principalmente porque todo mundo leva que esse braço aí foi substituído por esse braço robótico, meio que, eu lembro que teve quadrinhos, assim, oficiais que meio que fizeram essa troca do braço. Teve até animação pensando como é que seria os tempos depois, e realmente penso que, mano, poderia ter sido algumas coisas, mas Edgeworld, ele começou pra ser algo mais piada, humor, e não pra ser algo sério, como história e tudo. Então, teve esse pequeno problema para pensar. Por isso que a gente não teve o que acontece depois disso aqui. Mas seria interessante ver, né? Porque aí a gente poderia talvez ver como é que seria o futuro também, né? Tipo, o futuro lá que teve o Ed lá do futuro e ver como é que ele ficou daquele estado, mas que é só por causa da Coca-Cola. Mas a gente teria o que ver ali. O motivo disso foi porque o Thomas, que estava cuidando de Edgeworld, acabou saindo do projeto, dizendo que eram coisas demais para ele cuidar. Não só por causa de Edgeworld, mas porque ele tinha vários outros projetos em mente também. Ele tem o próprio canal dele, então ele decidiu priorizar o canal dele e acabou deixando Edgeworld. E com isso, vários outros artistas saíram também, incluindo a equipe de dublagem. Mas claro que o Thomas não iria só deixar a série morrer, e é isso aí. Ele passou os direitos de Edgeworld para a família do Ed e também pro Matt. E graças a isso, a gente chega na Era Além, que em inglês é chamada de Beyond Era. Depois desse ato de 4 anos, o Matt decidiu retornar com a série. Ele contratou um roteirista, um produtor, vários animadores, inclusive alguns que faziam fan animações. Ele também contratou o George Gold, que é o irmão do Ed Gold, tipo, o irmão de verdade dele, né? O irmão biológico do Ed Gold. Contratou ele para ser o novo dublador do Ed. E também abriu um Patreon oficial para Edgeworld, retomando as produções. A Era Além só tem alguns episódios marcantes até então, como The Beaster Bunny, um episódio sobre um coelho gigante que estraga a Páscoa da cidade do Ed. Mas eles conseguem mandar o coelhão pra longe enquanto ele absorveu um líquido rosa inflamável de um caminhão, fazendo o caminhão explodir. É basicamente isso esse episódio. Em Surf Turf Wars, outro episódio dividido em 2 partes, Ed, Matt e Tom vão à praia porque estava muito quente. Lá, Ed e Tom se inscrevem numa competição contra um grupo de valentões, enquanto Matt fica pegando alguns animais marinhos até esbarrar num barril de óleo, e que pelo visto era radioativo, já que depois que ele foi pinçado por uma lagosta, ele se tornou um homem lagosta gigante. E apesar da sua aparência assustadora e seu tamanho colossal, sendo até maior que uma baleia, ele continua sendo Matt. Na real, provavelmente ele foi infectado pela lagosta, o barril de óleo não tem nada a ver, mas ainda assim. Apesar disso, a polícia e a marinha são acionadas e tentam atirar nele, só que nada faz efeito e ele consegue derrubar qualquer barco ou helicóptero facilmente. Mandaram até escoteiras, mas o que elas iam fazer contra ele? Ao mesmo tempo, enquanto tudo isso rolava, o Ed e o Tom continuam na competição da praia, empatados com os valentões, e o último desafio era fazer um castelo de areia. O que acontece é que nenhum deles ganha. O Matt acaba voltando até a praia porque vê uma placa com uma garrafa de coca gigante e queria tomar ela, mas ele escorrega numa casca de banana e cai, fazendo uma onda de areia se levantar e cobrir tudo, por causa do tamanho colossal dele. O Matt se levanta, agora como humano normal de novo, e os jurados dão o prêmio pra ele, acreditando que ele tinha feito várias esculturas de areia. Tem também o episódio Pinheads, mas ele é um dos... Uma coisa até falando aqui, se vocês quiserem assistir, não sei se você vai falar sobre isso, se vocês quiserem assistir dublado em português episódio de Edgeworld, foi um canal que é o JG Dublagens. Esse canal dublou todos os episódios, ou a maioria deles, dublou todos os episódios que são realmente bons, que vale a pena você realmente assistir, estão lá dublados, tá? Assim, pode não estar todos, mas a grande maioria vai estar lá. E a dublagem é boa, tá? É boa a dublagem, o canal é ótimo, sério, assistam Edgeworld, por favor, porque essa série é uma série que marca, ela marca bastante.
mais simples de todos, o trio só sai pra jogar boliche e de vez em quando uma calamidade acontece, mas nada bizarro pra Edgeworld. E pra finalizar, o último episódio que eu vou falar nesse vídeo e o último lançado até então, postado há 6 meses atrás, no dia que eu tô gravando esse vídeo. Ele se chama Tales of Terror, uma animação curtinha que se resume em 3 curtas com pequenas histórias de terror, uma pra cada personagem. A primeira é Self-Reflection, onde o Matt entra numa casa de espelhos em um circo, se sente observado e então é puxado pra dentro de um espelho, ficando preso lá. Aí o Ed aparece nessa mesma casa e a animação dá a entender que o mesmo aconteceria com ele, mas termina em aberto. A segunda é No Footage Found, em que Tom descobre que sua câmera conseguia mostrar alguns segundos do futuro, e depois que ele foge de uma casa pra parar de ser atacado por pássaros, ele abre a câmera de novo e percebe que não tinha nenhuma filmagem. E então, os faróis de um carro aparecem atrás dele, também terminando o curto em aberto. Por fim, a terceira história, protagonizada pelo Ed, é Ed's World, em que o Ed percebe que tinha algo de errado com sua rotina repetitiva, o que leva ele a ficar meio surtado e saltar por uma janela, descobrindo que ele vive no mundo falso criado por um artista. Algo interessante é que nenhum desses curtas tem dublagem e são histórias bem simples, parecem até baseadas em histórias de terror em 2 frases, tem até uma página do Reddit pra isso. E até o momento é basicamente isso. Ed's World é uma animação que eu pessoalmente achei muito legal, é muito boa, muito legal de assistir, né? Principalmente depois de 2010, 2011, e é uma pena que o Ed Gold tenha falecido e não consiga ver o quanto a série dele é aclamada hoje em dia. Mas eu acho que o Tom fez um ótimo trabalho administrando a série e esperamos que o Matt consiga lidar bem com as coisas agora. Aliás, ele tá até que lidando bem, mas vamos ver como que fica a longo prazo isso. Por mais que Edgeworld não tenha um cânone muito bem definido, dá pra ver que o Tord é um personagem que influencia muito na história, e talvez ele retorne como um vilão em futuros episódios. Existe um conceito que o Ed e o Thomas tinham feito lá pra 2009, que é o líder vermelho, ou Red Leader em inglês. Nunca tivemos muitos detalhes dele, só alguns rascunhos, mas em tese ele seria o antagonista de Edgeworld. E depois dos 2 episódios The End, muitos fãs acreditam que o Tord poderia retornar como esse tal líder vermelho. E tem muitas fanarts incríveis desse conceito. Até porque se você for ver no rascunho, o Red Leader tem um braço mecânico e em The End, o Tord termina pegando um braço mecânico muito parecido e pensando em colocar. Então de fato é uma teoria que faz sentido e seria muito legal se a gente visse o Tord retornando como o antagonista oficial de Edgeworld. Os links do canal do YouTube e do perfil da Newgrounds de Edgeworld estão na descrição desse vídeo. E se você curtiu, deixa o like e se inscreve. E eu posso até dizer que eu sinto um pouco de inveja das pessoas que conseguiram acompanhar Edgeworld enquanto tava lançando. Eu gostaria de ter acompanhado, mas acabou que só com meus 20 anos de idade, né, foi recentemente que eu maratonei Edgeworld e vi que é realmente uma série muito boa. Enfim, muito obrigado por ter assistido até aqui e obrigado também aos membros do canal. Oka Anza, as memórias de Robin. Acho que é só agradecer. Então, gente, esse aqui foi o vídeo, né, de Edgeworld. Foi um vídeo ótimo, ele realmente, como é que é, fez um compilado, resumiu muito bem o que é Edgeworld e os episódios. Tem muitos episódios que ele não falou aqui, tem vários episódios que vocês ainda tem que ver lá no canal mesmo. Esse aqui foi o vídeo. Munizito, Show, Oli, Tomizito, JC, William Reis, Reinaldo, Priscila aqui, né? E lá. No mais é isso, uma boa semana a todos e até mais. Foi um ótimo vídeo mesmo, eu gostei muito desse vídeo. É um vídeo que demonstrou muito carinho à obra, mas então eu vou ficando por aqui e até a próxima!